Olá, pessoa lindíssima! Mais um Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. No episódio de hoje, nós vamos conseguir compreender se canabidiol, marihuana, é tudo a mesma coisa. Quais são as características de cada situação? Quando que de fato o uso é medicinal e é dentro desse caminho que nós vamos caminhar, digamos assim, ficou redundante, né? Mas a gente vai compreender o uso medicinal do canabidiol. Vamos compreender no meio da nossa conversa o que é mito, o que é realidade, tudo em função da busca, né, da saúde, da manutenção da nossa qualidade de vida, bem-estar e por aí a gente vai. No episódio de hoje, eu tenho... espera aí, vou apresentar a minha convidada, mas não posso esquecer, nesse exato momento, a quantidade de informações que nós vamos trocar aqui, ela é tão rica, tão maravilhosa, vocês vão ver isso em breve, que eu peço que você, nesse exato momento, clica agora no botão, passa a seguir o canal, inscreva-se nesse exato momento e ajuda a disseminar informações pautadas na ciência, informações de boa qualidade, tá bom? Dito isso, eu estou aqui para receber minha convidada extraordinária, muito grata, doutora Fernanda, por você estar conosco hoje aqui. Finalmente deu certo. Finalmente, não é? Uma luta para a gente conseguir organizar, mas seja muito bem-vinda, sinta-se assim completamente em casa. Eu que agradeço, Milene, por essa oportunidade, porque é sempre importante, né, falar de um tema que é tão polêmico, mas que é tão necessário, que é sobre o uso medicinal da cannabis. E isso precisa ficar bem importante, né? Sim. Uso medicinal. Medicinal, exatamente. E primeira coisa, acho assim, até para que as pessoas compreendam um pouco melhor, sua formação dentro da área de saúde. Sim. Farmacêutica. Eu sou farmacêutica e eu tenho doutorado na área de recursos genéticos vegetais. Olha! Então eu tenho estudado bastante. Eu sou professora também de farmacologia, farmacoterapia. Eu sou professora universitária, eu sou coordenadora de curso de farmácia. E eu, além disso, eu dou aula também em pós-graduação, na área também da implantodontia. Então, que ótimo! falando de medicamento e tenho estudado bastante sobre o uso terapêutico da cannabis. E como é que vem a vontade de seguir de uma maneira tão forte, e você é um nome bem conhecido na área em relação à utilização desse recurso terapêutico, como foi que você começou a trilhar esse caminho dentro dessa temática? Dentro dessa temática, olha só, hoje eu estou em uma empresa, sou consultora científica de uma empresa que tem sede em Denver, no Colorado, e o medicamento ele é trazido para o Brasil via importação. Então, uma grande amiga, que é a Daiane Zapp, que também é um grande nome na cannabis, né? Uma das pioneiras em termos de cannabis medicinal. Então, por acaso, ela é da área do direito, então imagina. Olha! E ela é minha colega, ela é coordenadora do curso de direito e eu coordenadora do curso de farmácia. Então, a gente sempre conversava, sempre vinha, né? E aí, até que um dia ia ter um grande evento no curso e eu convidei a Daiane para fazer uma palestra, né? Ela teve um filho que precisou utilizar e ela tem uma grande história, uma história muito bonita sobre o uso terapêutico da cannabis. E eu convidei a Daiane e sempre meu interesse foi aumentando e assim, uma coisa que eu sempre digo, porque as pessoas têm medo, mas a cannabis eu tenho medo de usar porque ela pode viciar. Eu digo, olha, só vicia a vontade de aprender. Porque a cada vez que você vai entendendo mais, você quer estudar mais. E é um mundo de informações. Fantástico, né? Que bom. Muita gente acaba conhecendo como paciente através da dor, da necessidade mesmo, né? Verdade. E aí, mas a gente chegaremos lá em algum momento na nossa conversa. Sim. Deixa eu até ver que horas são, que eu esqueci, mas vamos lá. Bora compreender, começando do que é bem básico. Quando a gente fala marihuana, quando a gente fala cannabis, quando a gente fala canabidiol, o que é cada coisa? Coloca cada termo no seu devido lugar. Olha só, na verdade, quando a gente fala cannabis e maconha, tem exatamente o mesmo significado, tá?
Maconha é simplesmente o nome popular da cannabis. Eu já comecei, então falei errado, né? Não é, o canabidiol que você falou, na verdade, é um dos componentes que estão presentes. Fiquei com medo, achando que eu tinha trocado. Então, na verdade, assim, as pessoas têm realmente essa dúvida, né? Então, sempre que perguntam, você sabe qual a diferença entre cannabis e maconha? Não, cannabis é para uso terapêutico, e maconha é uso adulto, né? Como se fala, que antigamente se falava uso recreativo. Na verdade, a maconha é simplesmente o nome popular da cannabis. Então, existem diversas espécies, né? Então, existe a cannabis sativa, a L, que é de Linneu, então todas as linhagens que foram estudadas, e a maconha é simplesmente o nome popular, é como se conhece, né, no meio, na comunidade de modo geral. Mas cannabis e maconha é exatamente a mesma coisa. Agora, o que a gente tem de peculiaridade aí é em relação ao CBD, que você falou, o canabidiol. Então, o canabidiol, na verdade, é um dos componentes. A cannabis existem mais de uma infinidade, mais de centenas de componentes já foram isolados, identificados. O canabidiol é um dos compostos ativos que estão presentes, né? Então, tem o THC também, que é o tetrahidrocanabidiol, né? O CBN, o CBG, então existem tantos outros componentes na cannabis, né? E se conhece muito mais o CBD, que é o canabidiol, né? E o THC, que é o tetrahidrocannabinol, tá? E são os mais conhecidos, mas existem muitos outros, muitos estudos, inclusive recentes, sobre as propriedades terapêuticas de cada um deles. Eu fico impressionada ainda, tudo bem que agora isso já dissipou um pouquinho, mas quando esse recurso terapêutico, ele entra no Brasil, falou-se muito na época, mas eu acho que as pessoas ainda não estão plenamente esclarecidas. Sim. E acaba usando os termos como sinônimo, como se o uso, que antigamente a gente chama, você falou que não é mais recreativo. Você usa mais o uso recreativo, né? Você fala uso adulto. Uso adulto, pronto. Tem gente que ainda acredita, eu fico impressionada, mas tudo bem, aqui é uma oportunidade para a gente esclarecer. Tem gente que acredita que o uso adulto ele é a mesma coisa, vai ter o mesmo efeito que o uso do canabidiol. Na verdade, não é, porque olha só, quando a gente fala em uso terapêutico, estou falando de um medicamento, de ativos que são extraídos de uma planta, né? Então, existem métodos de extração, controle de qualidade, não é? Existe a estabilidade daquela amostra, existe o diluente que é utilizado. Então, por exemplo, um dos mais que tem uma estabilidade, né, que tem um efeito terapêutico, quando se coloca junto com os outros ativos, é o TCN, que é um triglicerídeo de cadeia média. Então, existe todo um controle de qualidade, tá? A maconha, inclusive a cannabis, ela pode tirar qualquer contaminante do solo. Então, dependendo de onde essa planta, né, ela estiver, ela pode trazer um produto ali totalmente contaminado. Então, não vai ter uma qualidade terapêutica, você não tem, né, o controle de qualidade, você não tem a padronização, né? Cada vez que você utilizar o cigarro, por exemplo, ele vai ter uma concentração diferente de THC, uma concentração diferente de CBD, enquanto a gente está falando de um produto para uso terapêutico, que eu tenho controle de qualidade, eu sei a concentração, eu sei, né, quando se faz uma cromatografia, né, eu sei quais são os componentes que estão presentes ali. Então, é diferente, né, desse uso. Eu não estou dizendo que não serve, mas eu estou dizendo que ninguém prescreve, por exemplo, um cigarro de maconha uma vez ao dia. Pois é. Então, a gente prescreve sim, a gente prescreve 5 gotas de um produto chamado Full Spectrum, né, que tem todos os componentes da planta, digamos um exemplo. 5 gotas de 12 em 12 horas, né, o paciente vai utilizando. Mas ninguém prescreve um cigarro de maconha, nem 2 cigarros de maconha. Tá? Uma coisa em que toda a posologia ela foi estudada, a quantidade administrada também estudada. Exatamente. Então, eu acho bem interessante a gente esclarecer isso, porque as pessoas ainda, né, estou falando de maneira geral, claro, mas fazem confusão. Mas olha, grande em relação a isso. Da área de saúde, você sabe que também ainda existe essa confusão. Dentro de profissionais de saúde. Profissionais de saúde. E eu vou te dizer qual é a maior dificuldade. Além do preconceito, que infelizmente ainda existe, eu penso que existe também a insegurança na prescrição. Porque olha só, né, um paciente com dor, digamos, ele vai utilizar um paracetamol ou uma dipirona, né, um anti-inflamatório não esteroide, de modo geral, um opioide, enfim. Você sabe a dose que tem lá na bula,
para a maioria dos pacientes, vai seguir aquele mesmo protocolo. Para cannabis não é assim. Por quê? Porque cada pessoa responde de uma maneira diferente, né? E por que que cada pessoa responde de uma maneira diferente? Porque todos nós produzimos o chamado sistema endocannabinoide. Você sabia disso? Olha! Nós produzimos a nossa própria maconha. Oh, Então, para quem não sabe, ai, Deus! a gente produz a nossa própria maconha. E, por exemplo, eu que já amamentei, você que já amamentou, a gente passa, né, esses endocannabinoides para o nosso bebê durante a amamentação, né? São substâncias altamente lipofílicas e elas são excretadas assim, no leite materno. Então, nós produzimos os nossos chamados endocannabinoides, que estão relacionados com a homeostase, com o equilíbrio interno. Então, as doenças, né, muitas patologias, elas estão associadas a um desequilíbrio desse sistema endocannabinoide. Imagine que a gente produz um endocannabinoide chamado de anandamida. E do sânscrito significa felicidade. Olha que coisa bonita. Gostei! Então, a cannabis, né? Os fitocannabinoides, que são os canabinoides da planta, eles vão agir em receptores que são ativados por esses canabinoides endógenos. Rapaz, eu devo ter um monte disso aí. Eu sou uma pessoa muito feliz, bem com a vida. Pois é. E existem diversos estudos, inclusive, tem até uma pesquisa que foi feita com uma paciente que ela sempre acordava com muito bom humor e o marido dela se irritava muitas vezes porque ela estava sempre de bom humor e ela não sentia dor. E durante a pesquisa verificou-se que o sistema endocannabinoide dela estava super bem, super equilibrado e que ela tinha uma concentração elevadíssima de anandamida. E eu tenho uma particularidade, pessoal, quando eu mais agora também, enfim, nos meios onde eu ando, eu sou zero álcool. Sim. Não bebo mesmo, não suporto álcool, não fumo. Vixe, não gosto nada que altere o funcionamento do meu sistema nervoso. Sim. Amo neurociências, sabe? Amo tudo de neurofisiologia. Sim. De tudo que eu dou na fisiologia, a parte da neuro que eu mais amo. E aí eu me preservo muito, eu não gosto de coisas que afetem o meu comportamento, o meu funcionamento, o meu padrão de pensamentos e assim por diante. E eu brincava sempre assim, meus amigos na época, quando a gente saía mais antigamente, né, falava, meu Deus, Milene bebeu o quê? Milene usou o quê? Nada, zero! Eu brinco sempre, eu fiz, olha, Deus não me fez com a dose não, Deus me fez com o litro inteiro. Assim, já sabe, a animação do cannabinoide está maravilhoso. Aí quiser me usar na pesquisa, pois é, tá bom, me bota aí. Poxa, até eu fiquei curiosa para saber isso. Pois é. E qual é a grande fonte, então, desse sistema no nosso corpo? Na verdade, Milene, assim, as pesquisas, hoje a gente tem uma grande referência, que é o Dr. Rafael Mechoulam, né? Um químico israelense que foi o precursor. Então, tudo que a gente sabe hoje, a gente deve muito ao Dr. Mechoulam e à sua equipe. E aí ele começou a pesquisar a cannabis, como ela agia, né, no nosso corpo, só que ele não entendia como ela agia. Por exemplo, um medicamento ele só vai agir, não é, se ele ativar algum receptor, né? Por exemplo, os medicamentos considerados específicos, eles atuam em receptores. E aí o Dr. Mechoulam, ele falou, gente, se a cannabis funciona no nosso organismo, deve existir algum receptor para ele. Né? E aí foram pesquisados, o SEC foi descoberto posteriormente, mas antes disso se descobriu, né, os chamados receptores. Então nós temos receptores para a cannabis no nosso organismo. E justamente depois que descobriu esses receptores, se descobriu esse sistema endocannabinoide. Se a gente tem receptor, o organismo não fez um receptor para uma planta. Muito incrível. Nós temos receptores porque nós produzimos nós temos esse sistema endocannabinoide. E aí veja como é interessante a cannabis, né? Cada componente, né, cada fitocannabinoide, porque quando a gente fala o nome canabinoide é um termo genérico. Cannabinoide pode ser fitocannabinoide, que são os canabinoides da planta, pode ser endocannabinoide, são os que a gente produz, e pode ser o canabinoide sintético, que é aquele produzido artificialmente, né, quimicamente em um laboratório. E aí os canabinoides, todos esses canabinoides da planta, que são chamados fitocannabinoides, cada um tem uma função específica. Um para ansiedade, para dor, para sono, enfim, hoje existem milhares de artigos aí que pesquisam sobre isso. Cada um tem um efeito específico. No entanto, quando eles são utilizados todos juntos, né, eles produzem o que a gente chama de efeito comitiva.
que é Uau, um potencializando o efeito do outro. que massa isso, Além né? desses fitocannabinoides, na cannabis também tem terpeno, né? Por exemplo, tem linalool que tem na lavanda, também está na cannabis. Olha, Tem miceno, né? E tem flavonoide, que já se sabe que tem efeito não, antioxidante, anti-inflamatório. tá, Então, veja, não, eu falo modo assim, muita gente preocupada com o futuro, com longevidade, não faz é muita utilização. exatamente muita utilização. Então, veja, por que que existe tanto preconceito com uma planta? Porque, na verdade, a gente é uma planta. É, É uma planta que existem os efeitos, né, tantos efeitos que são muito mais efeitos benéficos do que efeitos colaterais, por exemplo. Não vou dizer que não existe efeito colateral. Existe sonolência, né? Tem paciente que ele vai ter alguns efeitos, mas que são efeitos muito brandos quando a gente compara, por exemplo, com o benzodiazepínico, né? Então não existe nenhum estudo que comprove dependência, por exemplo, pelo uso de um fitocannabinoide, né? Então não existe, até hoje nenhum estudo conseguiu que comprovar. bom, né? Pois é, então veja que a gente precisa realmente desmistificar, né, e dizer, olha só, gente, isso aqui é mais um recurso terapêutico, Pois é. né? É mais um recurso. Se você imaginar que tem crianças, né? Os primeiros estudos com a cannabis foram principalmente para combater a epilepsia, no controle de epilepsia, na verdade. E hoje já se expandiu muito mais. Então você imagina uma criança que convulsionava 60 vezes ao dia, que Meu zera a convulsão. Deus do céu, Você imagina o que é isso, 30 menina? vezes. 60 vezes ou mais, e que Ai, zera meu a convulsão, ou então que diminui muito, que vai para uma vez na semana. Isso é qualidade de vida, gente. Por que não? Não é verdade? Totalmente. Quem vive o problema é que tem noção Exatamente. do Então, tamanho da dor, né? é o que se fala muito. Não espere precisar para apoiar. Que bom que o programa vai servir para. Olha que Sim, coisa interessante, gente. Olha o que são informações de qualidade. exatamente. Eu fico muito feliz aqui no Inova porque o meu público é qualificado. É gente que não fica parado no tempo, Sim, que gosta de ir adiante. Aproveita, viu? Já segue o canal aí para não perder nenhum pedacinho de tudo que exatamente. está acontecendo aqui e de tudo que virá, tá bom? Eu fico muito orgulhosa muito feliz, sabe? Acho que a palavra é feliz, me sinto de verdade feliz por poder estar servindo como essa grande ponte Sim. entre os especialistas que eu trago para serem entrevistados e essa oportunidade de oferecer informações de saúde, ciência e tecnologia de maneira qualificada para o público em geral, porque a gente ainda adequa a linguagem. Exatamente. Aqui também, E lembra que eu falei assim, sim. não é aula não, é uma entrevista. Não, vamos, é verdade, porque o né? professor já quer dar aula. Se deixar a gente dá aula, a gente desenha uma molécula que já aqui, ó. E uma curiosidade que eu não posso deixar de falar aqui. Como eu te falei, hoje eu sou consultora científica de uma empresa que tem sede nos Estados Unidos, mas essa empresa ela é 100% feminina. Então, ela é Olha! 100% feminina, né, assim como a planta. Porque olha só, a cannabis é uma planta, né, é uma planta dioica que a gente chama, né, tem a planta macho e a planta fêmea. Só que a planta fêmea tem que ficar bem longe da macho, para que ela não seja fecundada, porque se ela for fecundada, diminui, não é, a quantidade, a qualidade desses canabinoides que são formados. Então, assim como a planta, eu estou também em uma empresa que é 100% feminina. Gente, foi escolhido ser feminino ou Na aconteceu? verdade aconteceu, não é, a nossa CEO, ela mora nos Estados Unidos hoje e, eh, muitas das representantes que estão na empresa hoje, elas são mães atípicas, são Olha, mães de pacientes que utilizam, né, o canabidiol, enfim, e viram qualidade de vida para seus filhos. isso aconteceu de uma maneira natural quando se montou a equipe da empresa? Na verdade, as mães utilizavam os medicamentos da empresa para seus filhos e veja como o mercado hoje é muito difícil, né? Uma mãe com um filho atípico, como é que ela consegue sair para trabalhar? Ah, Né? Como é que ela vai para o mercado de trabalho e quem vai tomar conta daquela criança? E aí a empresa foi acolhendo essas mães que interessante. e hoje a gente tem no Brasil inteiro, né, mães que são representantes, né, e que já sabem muito pela prática, porque uma coisa, né, você falar, outra coisa é você viver o seu dia a dia com aquilo ali. Então nós temos, né, mães que são atípicas com filhos com autismo, com síndrome de Dravet, enfim. Você já começou a falar de um ponto que a gente começou a conversar um monte de coisa legal e eu Sim. acabei não perguntando. Então, assim, para ficar de uma maneira bem
prática para didática. quem isso, Sim. para quem nos escuta. Quais são as indicações desse princípio ativo? Olha só, hoje já existem muitos estudos, que é uma coisa que as pessoas têm dúvida: "Ah, não tem estudos", como não tem estudos? Gente, você verifica aí nas plataformas milhares de estudos falando. Os estudos iniciais, claro que foram, né, principalmente aquele lá, na década de 80, né, o doutor Elisaldo Carlini, que conduziu o primeiro estudo acerca do tratamento da epilepsia, controle de epilepsia, mas a gente já tem muitos estudos hoje, então para ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer, né, e as doenças também chamadas doenças raras, né, além do autismo. Então, assim, existe uma infinidade, hoje atendo muito paciente com fibromialgia, controle de dor, então você imagina aí você conseguir desmamar, né, um benzodiazepínico e você introduzindo a o canabidiol e os outros, o THC, enfim, os outros medicamentos. Eu fiz a cobertura de um congresso médico recentemente Sim. muito bom, era o Summer Pain, Sim. que aconteceu aqui em Salvador. E olha que tema maravilhoso para servir como sugestão para os Claro, com próximos certeza, momentos, sim. né. Eu acho muito linda a medicina da dor. Eu já fiz eu fiz um programa bem direcionado Sim. para a medicina da dor com o doutor Antônio Salomão, tem outros que vão acontecer também, só que agora eu gosto tanto da área, que agora eu já estou fragmentando em partes, Sim. né, e para explorar um pouco mais cada técnica que pode ser utilizada. Sim. E ainda tem esse recurso também, que a Claro, gente no pode controle da dor, sim. Então a gente vai desmamando muitas vezes, né, os medicamentos, né, os alopáticos que esse paciente já utiliza e vai introduzindo aí, né, os componentes da cannabis. E assim, existem muitos estudos e com excelentes resultados, sabe, Milene? Então, é qualidade de vida, sabe? A plantinha hoje é qualidade de vida para o paciente. como é trabalhar com isso. Estados Unidos a gente já compreende que Sim. tem uma dimensão, né, um acesso ao conhecimento muito maior, mas como é transpor essas barreiras ainda no Brasil? Olha, no Brasil já melhorou muito, mas eu não vou te dizer que é fácil ainda. Como eu te disse no início, muitos profissionais de saúde, eles não sabem prescrever. Sabe por quê? E não é culpa deles, na verdade. Claro que agora todo mundo precisa se atualizar, é importante para todo mundo. Mas como foi que você estudou maconha na faculdade? Eu estudei no livro de toxicologia. Pois é. Então não estudava como tratamento. Então todo mundo que ouviu falar de maconha, ouviu falar como droga. É. Tal pessoa é maconheiro, ninguém podia nem passar perto. É. Então ele é maconheiro, Deus me livre de chegar Sai perto de perto. para não ficar, não podia pegar, É. né, mas não. Então hoje com os estudos, Era assim. então tem muita gente que ainda não sabe prescrever, né, porque a prescrição é muito individualizada, né, começa com dose pequena, vai aumentando aos poucos, nem todo paciente responde de maneira adequada ao full espectro, às vezes precisa utilizar um canabinoide isolado, só o canabidiol, entendeu? Então, não é tão simples assim, Entendi. não existe uma bula. É algo que você Sabe? percebe na medida em que vai prescrevendo Exatamente. o que é que chegou no ideal para aquele Perfeito. caso. Para aquele caso. É como assim, posso estar falando uma bobagem, mas para eu poder entender, é como se fosse um tratamento homeopático? Mais ou menos, né, porque a homeopatia, o princípio da homeopatia é a cura pelo similar, né, na alopatia é a cura pelo contrário, então você toma, Ah, tá. você tem uma inflamação, você toma um anti-inflamatório normalmente. Na homeopatia você usa uma substância que teoricamente induz a inflamação, só que numa dose muito baixa, muito diluída, tá? No tratamento é uma fitoterapia, né, que a gente está falando. Na minha pergunta, quando eu fiz a comparação em relação à homeopatia, porque às vezes leva-se um tempo para o ajuste Sim, sim. da dose, Claro, entendeu? com a cannabis também. Foi essa a ideia. Entendi. Com a cannabis também vai ter esse tempo para o ajuste, né, você não vai tomar hoje uma única dose e vai dormir a noite inteira, ótimo. Isso, né? você consegue chegar nesse ajuste de uma maneira rápida? Depende do paciente, depende da situação, né. Tem as gominhas, a gente tem, né, várias formas de administração, várias formas farmacêuticas e vias de administração. Então nós temos os óleos, né, nós temos as gomas, nós temos rolon, pomada, tem cápsula. Então tem várias formas de apresentação que vai se adequar a cada tipo de paciente. Por exemplo, um paciente que tem uma seletividade alimentar tem uma gominha parecendo uma jujuba, né, que tem um açúcarzinho assim, então ela é bem docinha. E aí, a depender do
do paciente, ele vai dormir tranquilamente, se for para um controle de insônia, por exemplo, entendeu, Milene? Então, não existe assim uma receita de bolo com a cannabis, né? Então, cada paciente vai... Então, por isso que é importante, procure um médico, procure um prescritor. Hoje, quais são os prescritores que são autorizados pela Anvisa? O médico, qualquer especialidade médica, e o dentista. Então, pode prescrever os que já estão na farmácia e os importados, tá? Veterinário também já está podendo prescrever, porque existem vários estudos, né, sobre os benefícios, né, da cannabis no tratamento na medicina veterinária. Mas os veterinários, eles podem prescrever os que já estão na farmácia. Pô, que fantástico! Quanta coisa boa, né? Muito boa. Tudo de informações. E desmistificar também, né? Exatamente. Sair daquele olhar, digamos, de preconceito. Isso. E amplificar as possibilidades terapêuticas através de um conhecimento confiável. Exatamente. Como é que a pessoa aprende, já que isso não sei nas faculdades em geral, Sim. né? Obviamente deve ter uma que já tenha incrementado essa informação. Mas nos currículos novos, isso já está fazendo parte. Em alguns cursos, né, em alguns centros que tem mais pesquisa, né, acerca da cannabis, a gente já vê a introdução de disciplinas que tratem bastante do tema. Eu sempre falo nas minhas aulas, então já estou conhecida como a professora da Macuta. Eu falo, gente, sempre lembra, eu uso medicinal, uso terapêutico, nada contra quem quiser usar, mas eu estou falando de uso medicamentoso todo aqui. Então, sempre eu estou trazendo essa informação. Eu dou aula, né, para os cursos de saúde de um modo geral, então eu sempre falo, gente, é necessário. A gente precisa aprender, né, precisa entender do sistema endocannabinoide, precisa entender sobre os componentes da planta, porque é uma realidade. Se eu posso utilizar no meu paciente, qual é o objetivo maior da terapia? Trazer qualidade de vida para o paciente. Né? Uma dúvida assim super prática, para a gente amplificar essa possibilidade terapêutica para quem quiser aprender a prescrever. Então, uma pessoa que não tem ainda o hábito de incorporar essa possibilidade terapêutica, esse recurso no seu dia a dia, para os seus pacientes, tem curso específico que capacita? Como é que a pessoa consegue chegar? Existem muitos cursos hoje no Brasil que capacitam essa prescrição, porque o número de artigos foi lá para cima, então muita gente está estudando, né? Existem várias plataformas, inclusive a Unifesp, existe um curso gratuito na Unifesp, né? Qualquer pessoa ela pode, né, seja da área de saúde ou não, que tenha interesse, pode se cadastrar lá, se inscrever e o curso é gratuito. Além disso, existem as mentorias e os vários cursos hoje, várias faculdades, elas fornecem, né, esse curso, como prescrever, enfim, e vários médicos também fazem a mentoria, né, sobre a prescrição da cannabis. Você promove momentos dessa ordem? Sim, sim. Nós fizemos há pouco tempo aqui. Prescrição na odontologia, nós fizemos há pouco tempo. O último curso que fizemos foi lá em Feira de Santana? Não, fizemos remoto. Fizemos remoto online, e aí o Brasil todo participou, tivemos médicos do Brasil todo, dentistas do Brasil todo. Nós temos nomes hoje como o Dr. Jimmy Fardim, que é um grande médico, que é ortopedista e hoje é uma das referências aí na prescrição da cannabis, e que faz parte, né, tá aí junto com a gente nesse movimento todo. E a gente está no Brasil com vários outros nomes importantes e nossa empresa faz muito isso também. Coisa boa. A gente está no Brasil inteiro hoje, né, ensinando, compartilhando conhecimento. Eu imagino que isso traz também questões relacionadas a valores humanos, né? Aquela alegria em proporcionar um bem tão grande de uma prática relativamente, digamos, não é fácil no sentido da prescrição, não é isso que eu estou falando. Assim, um recurso que está aí disponível e você poder dar um ganho de qualidade de vida, bem-estar, saúde. Se falava muito sobre preço, né? Por exemplo, hoje nós temos produtos que custam R$180. Então se falava, não, eu gostaria muito de utilizar um medicamento, mas é caro demais, não é acessível. Já foi muito caro realmente, mas hoje a gente tem produto que é R$180. Então imaginei, você divide isso em várias vezes, você consegue, então, o que a gente quer que realmente que as pessoas tenham acesso ao tratamento. Que bom. Não é? Em SUS é possível? No SUS sim, é possível. Não é? Em alguns estados isso já está muito bem estabelecido, e quando
naquela localidade o paciente não tem acesso, muitas vezes ele procura uma ajuda jurídica, né, e ele consegue, não é assim de uma hora para outra, mas com um relatório médico bem embasado, o SUS consegue pagar assim, um tratamento para esse paciente. Gente, que maravilha! Conversa boa! Essa boa, né? O tempo passa assim que se deixar. Gente, mas a de ciência é muito bom. Deixa eu fazer um segundo, viu? Ah, minha cabeça vai fervilhando de coisas. Estou muito contente em recebê-la aqui. Olha quanta informação legal a gente pôde Que bom, né? compartilhar com as pessoas. Muito feliz por a gente ter conseguido compatibilizar. Verdade, né, nossas os horários. agendas, né? Ah, mas custou, hein? Custou. Correria do dia a dia, né, gente? Mas deu tudo Pois, certo. que bom. Muito grata, assim, estou super feliz mesmo. Obrigada, Com Milena. essa conversa boa. Eu agradeço realmente o convite. Sempre que tem uma oportunidade, eu vou falar e eu quero sempre difundir informação para que as pessoas saibam, gente, que a cannabis realmente, cannabis é vida. A gente está falando de qualidade de vida para o paciente. Se o paciente, se ele tem a necessidade, né, e esse medicamento ele é indicado corretamente, né? Sempre é importante falar sobre isso. Indicado corretamente na odontologia, tem sido muito prescrito para DTM, né? E na medicina, nossa, tantas possibilidades. Pois é, que bom, muito obrigada. Eu que Tem um agradeço. presente aqui através do meu grande patrocinador para você. Deixa. Uai, Ai, que bom. aqui é a New Dental Care. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa linha. Já ouvi falar. Você é uma pessoa toda antenada com o que há de melhor em relação à inovação, obrigada. qualidade. Adorei, Tá? obrigada. Então, é uma linha, ela é uma linha premium na odontologia. Sim. Ela tem uma preocupação muito grande em oferecer princípios ativos da melhor forma possível para restabelecer as condições de saúde bucal. Ela é muito focada em trabalhos bom. também de natureza Olha, que bom. preventiva. Só que eu acho que eu já estou falando chovendo no molhado, porque você já deve ter ouvido falar de tudo isso. Mas um amigo que eu tenho maravilhoso, o Dr. Jamerson, Isso. né, que você Com tem, certeza. convive com ele também diariamente, não é isso? Obrigada, Milene. Obrigada também. Gente, olha quanta coisa linda, deliciosa pudemos aprender aqui. Viu que a gente foi muito além do que a gente imaginou na maioria das vezes que pudesse ser. Então, um programa dessa ordem direcionado para saúde, qualidade, saúde, ciência e tecnologia, ele tem a grande função de oferecer de uma maneira simplificada importantes informações no que diz respeito à área da saúde como um todo, proporcionando qualidade de vida, bem-estar, restabelecimento da saúde às pessoas em geral. Olha que delícia! Eu acho muito legal porque o Inova Podcast ele tem um público altamente qualificado. Conhecimento é poder, conhecimento liberta. Perfeito. E nos faz tomar importantes decisões na vida. Isso nos poupa tempo, nos oferece qualidade de vida, nos permite saúde e longevidade a longo prazo. Informações dessa ordem que a gente acabou de conversar aqui não pode ficar restrita a nichos acadêmicos, pequenos grupos. Elas precisam e muito ser disseminadas. Isso. O arroba de doutora Fernanda apareceu aqui em algum momento, né, ao longo de todo esse bate-papo que a gente teve. Posso direcionar para nunca te perguntar tudo. Sim, com certeza. Ela- É o maior prazer em ajudar. Tá vendo? E não esquece que aqui nos comentários também vai ser de muito bom grado você escrever, tirar as suas dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que eu vou viabilizar esse intercâmbio, essa comunicação da melhor forma possível. Eu tenho e já vivo um propósito de vida muito importante no que diz respeito a disseminar informações direcionadas para a saúde, né, qualidade de vida de uma maneira muito ampla. Então, estou aqui, ó, adoro ser ponte, tá bom? Para viabilizar essa comunicação, se for necessário, tá bom? Mas ela já está comprometida em responder aqui também nos comentários, Com né? certeza. Como disseminar informações de qualidade. Dito isso, aproveita desse exato momento, inscreva-se no canal, comenta, tira suas dúvidas e compartilha informações pautadas na ciência, com confiança daquilo que você está ali disseminando, tá bom?
coisa muito importante, adoro tudo que é bom, adoro qualidade, adoro inovação. E olha que coisa maravilhosa, eu tenho um grande patrocinador nesse programa, que é a New Dental Care, uma linha que me enche de orgulho quando eu falo dela, e ela já tem produtos, a fábrica é no Brasil, produtos lançados nos Estados Unidos, olha que lindo, Sim. né? E também já está expandindo para outros centros na Europa, diga-se de passagem. Então, a New Dental Care são produtos direcionados para oral care, para cuidados com a saúde bucal, mas que visam longevidade, que viabilizam, através de ações preventivas, a manutenção adequada da saúde da sua cavidade bucal. O que sua boca demonstra, ela reflete num corpo como um todo. Não é à toa que muitos dentistas repetem a frase que a saúde começa pela boca, e assim é, tá bom? Um abraço bem grande, até o próximo momento. Dá um tchauzinho. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho para todo mundo e segue o canal, vem sempre com a gente, porque ficar para trás não é uma opção. Até a próxima.